elemento. O segundo elemento é a expansão do setor privado sob o guarda-chuva do Estado, com presença do fundo público sobre as formas da filantropia, né, enfim, sobre as formas da isenção tributária e fiscal, né? Ou seja, a gente tem na ditadura militar exatamente o período da primeira grande expansão de um setor privado que configuraria isso que hoje a gente chama do privado mercantil, né? É ali que os empresários da educação não só avançam na educação básica, né, a gente sabe disso, mas avançam principalmente na educação privada, conseguindo inverter a proporcionalidade de matrículas e número de instituições. Terceiro ponto é óbvio, é controle e repressão ideológico, né? A gente sabe, né, de todas as perseguições, né, presentes nos anos da ditadura, na lógica competitiva que isso gera, na lógica, né, inclusive de competição, eu diria, entre os pares, né, numa lógica de não parceria, de não pluralidade dentro da universidade, ou seja, a lógica de instituição de um pensamento oficial, né, correto, científico, e todos os outros sendo descartados como sendo não científicos, e que hoje aparece sob outras formas, tanto pelo ataque direto, pela desqualificação de certas vertentes teórico-metodológicas, mas também do outro lado a gente vai ver pela lógica da indução dos editais, das agências de fomento e dos modelos de avaliação, tal como proposto para a pós-graduação e para a graduação. E por último, algo que a gente sempre comenta, né? A gente fala dos acordos mercosais, a gente fala das consultorias internacionais, né? Qual é o grande efeito delas, né? A instituição de uma imensa fragmentação interna pela imposição de uma racionalidade empresarial na administração e gestão das nossas instituições. Essa racionalidade, obviamente, ela não fica também restrita ao espaço da gestão, e ela entra nas relações professor-aluno, professor-funcionário, né, funcionário-aluno, né, e que nos dá um problema imenso do ponto de vista daquilo que é o circuito decisão e execução. Desde a ditadura militar, os centros de decisão são cada vez mais separados dos centros de execução, né, das políticas universitárias. E, portanto, a democracia universitária esbarra, se a gente entende democracia universitária como uma possibilidade de participação, né, e de representação no âmbito da universidade, a gente tem aí um obstáculo central, porque as esferas de decisão elas vão se recolhendo e elas vão se blindando em relação aos espaços de participação universitária, mesmo depois das conquistas de 88, mesmo com o regime jurídico único e mesmo com a instituição de instâncias democráticas e processos democráticos na universidade. As nossas consultas não são chamadas de eleições, percebam, são consultas eleitorais, porque a gente ainda lida com regimentos da década, né, da década de 70, com várias emendas, e ao mesmo tempo por um processo de cooptação enorme desses espaços, dos sujeitos que ocupam esses espaços democráticos, e do outro lado, por um esvaziamento desses em detrimento de outros espaços de cooptação, como no nosso caso o Fórum de Diretores. Eu estava me preparando para um congresso e esbarrei com um texto da Marilena Chauí, de 81, que eu tirei um trechinho, porque ele é perfeito para a gente pensar as nossas questões atuais. Queria ler para vocês. Os altos escalões administrativos das universidades públicas não diferem de seus congêneres nas universidades particulares. Porém, nas primeiras, o cerimonial burocrático obscurece o fato essencial que os dirigentes só em aparência, que os dirigentes só em aparência pertencem ao corpo universitário, que em geral são professores, quando na realidade são prepostos dos governantes no interior das universidades. A gente tem vivido desde a ditadura militar com a Secretaria de Governo dentro das nossas universidades, seja, né, essa Secretaria de Governo produto, né, de processos de consulta eleitoral e respeito à formalidade democrática, seja por processos diretos de intervenção como esses que a gente tem assistido recentemente, né? Ou seja, a nomeação... boa fala! A nomeação, obrigada, Valdir. A nomeação fora da lista tríplice, né? Ou mesmo a nomeação de interventores externos às nossas instituições. Vou botar alguma coisa aqui. Esse processo, obviamente, não fica restrito, não é uma herança da ditadura militar, ele se aprofunda desde a década de 90, né, com a reforma do Estado, sem revogar esses elementos anteriores, né? É isso que dá margem, exatamente, à possibilidade de que um ex-reitor vá entregar apoio a um projeto
dentro do governo, sem a menor relação com consulta ou democracia interna, à vontade geral, né, produzida no interior das instituições. Sem a menor possibilidade, sem a menor conexão e apresentado como ex-reitor da nossa universidade. A gente está falando, portanto, né, de uma construção, de um modelo de gestão hoje gerencialista, corporativo, né, mas que cada vez aprofunda essa direção para o mercado, aprofunda a universidade como espaço mercantil, que é o que, na verdade, revela essa lógica do empreendedorismo, e que aprofunda a heteronomia nas nossas universidades. Vou pegar aqui 3 pontos em que essa relação do mercado com o Estado, pela reforma do Estado, aprofundaram profundamente a heteronomia nas nossas instituições. Primeiro, financiamento. O que a gente vem vivenciando? Sucessivos estrangulamentos, as agências de fomento controlando o financiamento da pesquisa e, portanto, controlando a direção da pesquisa. Ou seja, a universidade não é autônoma, e ela não é autônoma quando concorre a editais, percebe? Ela não é autônoma porque ela tem que buscar financiamento fora, de acordo com critérios que são definidos fora. Ah, mas são os pares. Não são os pares, são os prepostos do governo nas agências governamentais. A gente sabe que não é qualquer par que, por exemplo, pode se candidatar e ser nomeado por uma dessas agências. A gente tem na extensão também, né, a transformação da extensão em prestação de serviço pago, muitas vezes, como um desses elementos. Campo da avaliação, critérios externos à ciência e à universidade, condicionamento do financiamento, a avaliação como elemento, resultado da avaliação condicionando o financiamento numa lógica que é externa ao processo educativo, é uma lógica de premiação de quem se sai melhor. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, do ponto de vista educativo, se você faz uma avaliação, ainda que seja essa equivocada, que hierarquiza e torna e avalia de maneira quantitativa, você deveria fortalecer o que saiu pior, né? Para melhorar a qualidade geral. Não, a lógica é o contrário. Do outro lado, do ponto de vista da gestão, a cooptação, o esvaziamento dos espaços institucionais de democracia e participação internas, que é o que a gente tem visto em relação aos nossos conselhos universitários. Ou seja, tentativa de esvaziamento dos conselhos, a cooptação de membros do conselho, ou daqueles que, pior, dos parceiros que vão ser eleitos membros dos conselhos, e do outro lado, o esvaziamento desses espaços e fortalecimento dos espaços de cooptação como fórum de diretores e afins. Portanto, a gente tem como marca, né, da nossa universidade a heteronomia, que o futuro se vem dar um acabamento, né? Como é que ele vem dar esse acabamento? Ele vem dar esse acabamento eliminando o caráter público da universidade. E a gente pode pegar os 3 eixos: financiamento, controle pelas OS, patrimônio, entrega do patrimônio público para o mercado financeiro, a formação para o mercado, pela via do empreendedorismo, a implantação da lógica empreendedora, ao mesmo tempo a precarização das relações de trabalho no interior das nossas instituições, a contratação. A gente está com limpeza contratada por MEI, com o microempreendedor individual, né? A gente já, ou seja, a gente está para além da terceirização do estrito senso. A gente já está num momento de precarização imenso e que a lógica de gestão da OAS, baseada em rentabilidade, eficácia, custo-benefício, só faz aprofundar. E por outro, né, do ponto de vista acadêmico, o que a gente vai ter? Uma ampliação dessa fragmentação interna e, portanto, né, a desmobilização da nossa noção de comunidade universitária. A impossibilidade, né, a criação da impossibilidade de que a gente possa estabelecer não apenas diálogos, mas pontos e questões coletivas, né, para as nossas lutas e do ponto de vista da sustentação de uma democracia interna. Ou seja, a desmobilização dos espaços para a gente trabalhar as nossas diferenças e as nossas questões, né? Tenho pensado muito sobre isso nesse momento, né, em que a gente tem exatamente um ataque que parte para a via da criminalização dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais também, a criminalização da pobreza, né, o genocídio pelo Estado, o genocídio do Estado. No Rio de Janeiro o quadro é grotesco, para dizer o mínimo, né? E o que a gente tem disso do ponto de vista da nossa universidade, né? Das comunidades universitárias. Na lógica do Futurice, você apaga e invisibiliza justamente aqueles que historicamente têm sido marginalizados e invisibilizados nesse espaço, né?
Ou seja, se a lógica é sempre hierarquizar, se a lógica é sempre, né, premiar, se a lógica é premiar os supostamente melhores que não são melhores de acordo com critérios científicos, acadêmicos, etc. Pelo contrário, são melhores, né, de acordo com critérios não científicos, não acadêmicos ou até anticientíficos e antiacadêmicos, a gente tem uma lógica na qual a democracia universitária é impossível. Porque é impossível falar de democracia universitária sem falar de igualdade. Aquilo que nos coloca em termos de comunidade universitária é aquele princípio, aquele ponto no qual nós somos iguais e, portanto, temos questões em comum, temos objetivos em comum. E é impossível fazer isso na medida em que nós somos, né, atacados por diferentes frentes e nós concorremos conosco mesmos, né? Ou seja, em que a gente passa a ser efetivamente aquele que compete com financiamento com o outro. Um financiamento que vai ser mediado sequer pelas agências de fomento, mas um financiamento que vai ser mediado pela organização social ou pelas sociedades de propósito específico, ou seja, sociedades empresariais formadas nos seios dos departamentos. A gente já não é mais universidade pública nesse sentido, a gente já não seria mais universidade pública, a gente já não seria mais, portanto, uma instituição com caráter ou possibilidade de democratização. É impossível avançar nesse sentido. E é muito importante que a gente compreenda, portanto, que os ataques vêm de fora da instituição, mas eles são costurados por dentro. Eles são costurados por dentro e têm sido costurados por sucessivas gestões que nos colocaram nessa situação. E isso é possível porque a gente não conseguiu enfrentar, não pôde enfrentar por diversas razões, e aí não é que não houve movimento contra, mas a gente não conseguiu enfrentar, inclusive por dificuldades, né, obstáculos colocados, mas também por dificuldades na nossa própria organização de esquerda, que é enfrentar o problema da autonomia universitária, a compreensão correta do que é autonomia universitária, né? Então, eu acho que a simples manutenção dessa regra da presidência nomear reitor sem sequer comunicar a comunidade universitária é o pé que se precisa para se aprofundar esse tipo de heteronomia. Não pode nomear nem a equipe de pró-reitores, ou seja, o reitor não pode sequer exercer esse tipo de autonomia, né? Por último, queria pensar algumas questões para a gente superar ou reconstituir ou construir uma verdadeira democracia. Voltar 2 anos não é o suficiente. Reivindicar os rankings, reivindicar as pontuações CAPES, reivindicar as agências de fomento é importante, mas não é tudo. A gente precisa superar as fragmentações que nos constituem. Portanto, valorizar os espaços democráticos das nossas universidades, superar as fragmentações internas, seja entre os segmentos, seja intersegmentos, que é importante. Superar a fragmentação central que é decisão e execução. A gente precisa se apropriar dos atos de decisão, dos momentos decisórios, dos processos decisórios, não só, né, da execução dessas decisões. Portanto, a gente precisa enfrentar o problema da democracia interna. Precisa reconstituir a nossa gestão, ou seja, combater os processos de cooptação externo e interno das universidades, né? Porque é isso que permite, é isso que dá margem, né, a esse tipo de heteronomia e combater as formas de heteronomia no ensino, na pesquisa e na gestão. Para isso, a gente tem que trazer o financiamento da pesquisa para dentro